Ó, na questão 9, assim, um aplicativo instalado no celular de um ciclista informa de 10 em 10 minutos do passeio, o tempo acumulado à distância de em quilômetros, a tabela mostra dados a seguir, é, pelo aplicativo, ao término de um passeio de 50 minutos. Qual o método estatístico do aplicativo identificar o cônjuge D, TID, de ajustar bem razoável, sua reta, de forma de educação? Beleza, então essa equação seria do que ele espera, né? Seja razoável descrever a situação, vamos dizer assim, né? E aí, esses pontinhos que ele foi descrevendo seriam o que realmente aconteceu, né? Eu analisando o gráfico, a equação e os cinco pares ordinários da tabela, observa-se que a reta a equação da reta fornecida pelo aplicativo comete erros por superestimar ou subestimar o cálculo de D, de cada cinco valores de T. O menor erro subestimado pelo de D cometido pelo fornecedor das equações principais. Beleza. O que que a gente sabe? A gente sabe o seguinte: a gente tem esses cinco pontos e que a reta seria a descrição do que ele imaginaria acontecer. Dessas retas, qual elemento estaria mais preciso, né? Então, quando a gente fosse ver, seria aqueles que estão em cima da reta. Então, os pontos que a gente imagina ter menor margem de erro, até para a gente não ter que fazer todos os cálculos, seriam o que teria menor margem de erro seria o primeiro e o último, né? Então, o primeiro e o último provavelmente não, teriam os dois menores erros, né? Margens de erros, porque estão mais sobre a reta. Então, eles estão mais no que o, a situação estava imaginando que aconteceria. Beleza? Então, com isso, o que é que a gente vai pensar sobre? Veja, ele quer ver a margem de erro. Então, a gente vai ter que achar, por essa equação da reta aqui, que foi entregue para a gente, qual vai ser o valor desses dois tempos. Então, por exemplo, no tempo 10, eu vou ter que achar quanto é o y, porque o que realmente aconteceu foi de 3,7. Então, quando a gente fizesse aqui o cálculo, ó, vou fazer aqui D vai ser igual a 0,311 T mais 0,53. Então, quando esse tempo for 10, então essa distância que ele vai ter ficaria como? Então, essa distância vai ser aqui onde uma para o lado, vai ficar 3,11 mais 0,53, beleza? Então, nessa soma, a gente ficaria com 3,63, não é isso? O quê? km. Tranquilo? Então, veja, se a gente tem isso e ele foi para 3,7, qual vai ser a intenção da gente agora para ver a margem de erro que ele vai sofrer? Veja, então eu tenho que analisar o valor que ele tem aqui na tabela, né? E eu vou analisar o que ele fez. Então, eu vou fazer uma regra em três, né? O que é que a gente sabe, ó? Ele quer saber a margem de erro, né? Então, isso daqui é o seu referencial. Seria o que realmente aconteceu. Então, 3,7 seria o seu referencial de 100%, porque ele errou em relação a ele. Então, 3,63 seria quanto? X. Então, quando eu fizesse meio pelos extremos, eu faria 3,63 dividido por 3,7. Essa divisão daria mais ou menos 98,1. Quer dizer que essa margem de erro, o quanto está faltando para 100%, quando você subtrai de 100%, isso seria mais ou menos 1,9, beleza? Por cento. Quando a gente fosse ver o outro ponto que a gente está analisando, que é o ponto quando ele tem 50 minutos, o que é que a gente faria? Deixa eu puxar para o lado aqui. Então, a gente pegaria a mesma equação e já vou colocar direto. Então, D vai ser 0,3 em 50, porque é o valor do tempo, né? 0,053. Então, vai ficar com 0,331 vezes 50,
Isso daqui vai ser igual a 15,55 mais 0,53. Então, essa soma que a gente vai ficar seria igual a 16,08. Então, novamente, o que é que a gente faz? 16 é o nosso 100%, né? E 16,8 seria x. Então, o que é que a gente vai fazer, ó? Eu vou pegar 16,08 e multiplicar por 100, e disso eu vou dividir por 16, tá certo? Então, quando eu fizesse a divisão aqui, cadê? Isso daqui vai ficar, essa multiplicação meio pelos extremos, né? Vai ficar 16x, vai ser igual a opa, coloquei errado, 0,8, né? Então, o valor que você teve, né, de margem de erro, né, quando você fosse analisar, né, você teria uma divisão que seria igual a 105 ou 100,5%. Se é 100,5%, é porque ele errou em 5% esse valor. Então, nossa resposta seria a letra D, beleza?